A fé é algo completamente pessoal. Eu concordo com isso. Mas ela não é solitária. O mesmo Deus que te chama individualmente, ele te chama para pertencer a um corpo, a fazer parte de uma igreja, para adorá-lo coletivamente. Meditando nas Sagradas Escrituras, você encontrará todas as direções para que possa viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Convido você a estar conosco todas as manhãs, meditando nas Sagradas Escrituras diariamente. Nós vemos as, os principais aspectos da fé cristã protestante. Nós estamos agora terminando a leitura da Confissão de Fé Helvética, um documento muito relevante dentro da fé protestante. E nós estamos agora fazendo uma revisão dos 66 capítulos não, livros da Bíblia. 66 livros, do quais nós meditamos diariamente ao longo de 297 dias, lendo 4 capítulos por dia. Nós encerramos a leitura anual da Bíblia. No último dia que nós lemos 5 capítulos, isso foi engrandecedor. Eu convido vocês a estarem conosco, a continuarem nessa jornada, a clamarem ao Senhor por entendimento acerca do que ele diz. Vamos ao artigo de número 22 do culto e da reunião, das reuniões na igreja, na confissão helvética. Lembrando que essa confissão foi estabelecida em 1566, ou seja, nós temos um longo período de tempo onde já foi provado por intermédio de todas as análises criteriosas que esses documentos se tratam de documentos fidedignos ao que as Sagradas Escrituras nos apontam, de forma que nós podemos confiar nessas escritas e ser direcionados por elas. E tudo aquilo que for contrário às Sagradas Escrituras sempre deve ser refutado, mesmo que tenha sido a pessoa mais sublime que você possa imaginar tenha escrito. Nós confiamos apenas naquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Então vamos adiante. Como deve ser o culto? Talvez você também tenha essa questão, essa pergunta, ou você muitas vezes talvez nem tenha feito essa pergunta. Nós vemos milhares de pessoas cultuando Deus todos os dias, mas que Deus que eles cultuam? É o Deus que é representado mediante as Sagradas Escrituras, ou apenas a sua forma de manifestar essa sua natureza cultica? O que é a natureza cultica? O ser humano já nasce dependente de Deus, de forma que ele nasce sempre encontrando alguma coisa para cultuar. Deus sempre esteve presente na vida, por óbvio, ele é o Criador, ele é o Redentor, e o homem sempre se encontrou distante dele, buscando se ligar a ele por intermédio de cultuar algo para chamar de Deus. Se Deus não transforma nosso coração, nós continuaremos adorando um Deus falso. Então, o culto deve ser mediado segundo a santa palavra, direcionado pela palavra do qual ele nos aponta como verdade. As pessoas que o adoram de maneira falsa, eles não sabem que estão adorando um Deus falso, eles adoram com toda a sinceridade do seu coração. Só que a sinceridade não é parâmetro para a salvação. A sinceridade, nós podemos estar sinceramente enganados, como muitas vezes estivemos. Eu creio que ninguém que está andando no erro, ou melhor, isso daí é perfeitamente possível, mas a grande maioria das pessoas que estão andando em erros, eles não querem andar no erro. Eles estão caminhando ali, mas tendo pelo menos uma sensação de que estão fazendo aquilo que é certo. Tal qual observe sua vida. Você deve ter andado por caminhos errantes e deve ter imaginado que estava andando de maneira completamente correta. Por exemplo, eu vivi minha vida muito tempo de maneira completamente equivocada. Vivi muito mais tempo de maneira errada do que de maneira certa. Mas eu não sabia que estava errado, embora eu tivesse claros indícios ali, mesmo errado para mim ainda era benéfico. Então, eu usufruía dos meus desejos e imaginava que aquilo ali era o padrão aceitável.
Contudo, depois que fui transformado, agora sim eu consigo adorar Deus da maneira correta, da maneira como Ele estabeleceu. E isso é, é um requisito completamente preso às Sagradas Escrituras. Ou seja, não é qualquer culto que Deus recebe, não é qualquer coisa que Deus recebe. Imagina, se você sendo um ser humano, você já não recebe qualquer coisa, imagina Deus. E Deus estabeleceu a forma como quer ser adorado. E está descrito nas Sagradas Escrituras. As pessoas falam, ah, vou adorar Deus dessa forma. Não, você não adora Deus dessa forma. Existe a forma certa de adorar a Deus. Galego, posso adorar a Deus lavando louça na minha casa? Claro que pode, você deve fazer isso. Você possa adorar a Deus praticando minha atividade física? Lógico que pode. Você deve fazer tudo isso para a honra e glória de Deus, mas essa ainda não foi a forma como é, ele nos chamou para cultuar a Ele. Cultuar é completamente diferente de adorar. Embora nossa vida, existe aquela máxima que nossa vida é um culto prestado a Deus, e eu concordo também, mas temos que entender as milhares de vertentes que existem dentro de cultuar a Deus. No domingo, ontem, era o dia do Senhor, nós cultuamos a Deus, nós ofertamos a Ele um culto, nós estamos lá cultuando a Deus, nós estamos lá invocando a presença de Deus. Deus já está conosco, nós estamos reunidos cultuando Ele, onde Ele é o centro, onde Cristo é o alicerce, onde nós seguimos o que as Sagradas Escrituras dizem, nós cultuamos mediante as orações, mediante aos cânticos que entoamos, mediante a leitura da palavra, mediante a oferta dos sacramentos. Essa é a forma de cultuar a Deus, um culto simples, objetivo e que retrata o que as Sagradas Escrituras dizem. Que vocês possam meditar bastante acerca disso, que é um assunto de extrema importância para a sua adoração. Então, como deve ser o culto? Embora se permita a todos os homens lerem as Escrituras, particularmente em casa, pela instrução, edificando-se mutuamente na verdadeira religião, no entanto, para que a palavra de Deus seja anunciada convenientemente ao povo e se façam publicamente orações e súplicas, bem como sejam os sacramentos administrados de modo próprio, e se levantem ofertas para os pobres, para o pagamento de todas as despesas da igreja e para a conservação das relações sociais. É muito necessário que se mantenham as reuniões de culto ou da igreja, pois é certo que na igreja apostólica e primitiva havia tais assembleias frequentadas por todos os piedosos. As reuniões para culto não devem ser negligenciadas. Todos quanto negligenciam as reuniões do culto, delas ficando ausente, desprezam a verdadeira religião, devendo ser exortados pelos pastores e magistrados piedosos para não continuarem ausentes dos cultos. Ou seja, a, a frequência no culto é algo que é ordenado por Deus. Muitas pessoas se ausentam deliberadamente dos cultos. Imagine que nós temos, em média, 52 cultos no ano, se tratando de que todos os finais de semana nós cultuamos a Deus. Você provavelmente vai faltar em algum desses. Quem não tem a possibilidade de faltar são aqueles que estão ali intimamente ligados à obra, naturalmente. Mas você também está ligado a essa obra. Imagina que você adorando a Deus de maneira real, sincera, transformado por Ele, você desejará cultuá-lo. Mas o que nós vemos não é isso, tá? Muitas pessoas se ausentam constantemente dos cultos, eles vão quando bem entendem. Faltar é algo comum, não é uma exceção. Imagine que se você faltasse 4 vezes, o que não ocorre, tá? O que a maioria das pessoas frequentam menos de 20 vezes por ano, tá? A igreja. Menos de 20 vezes. É a grande maioria. Poucas pessoas, dá para contar nos dedos as pessoas que frequentam com índice de, de frequência acima de 80%, ou seja, a grande maioria frequenta menos de 50%. É como se fosse um final de semana sim ou não. Isso é trágico, tá? Isso é trágico. A grande maioria vive uma religião completamente superficial, onde eles estão simplesmente em busca de um conforto. Então imagine que você
vá 4 vezes, falte 4 vezes. Você vai à igreja, então, 48 vezes no ano. Se você for 48 vezes e colocar que a palavra ali dura 1 hora, vamos supor, você escutou 1 hora de palavra durante um sermão. Você vai escutar 48 vezes no ano. 48 vezes corresponde a 48 horas, então. Então, 2 dias de 365 você escutou a palavra de Deus. É maravilhoso que a palavra de Deus é tão penetrante e tão fantástica a ponto de nos transformar, mesmo com tão pouco tempo. Tão pouco tempo ela é suficiente para sustentar nossa vida. Dois dias suportam 365 dias. Imagina 2 dias, 48 horas de 365 dias. 365 dias, deixa eu ver aqui o cálculo. Quantos? Eu nunca fiz esse cálculo. Deixa eu ver. Calma aí. Calculador. 365. Só vou ver aqui. 365 vezes 24. 8.760 horas. De 8.760 horas, você não pode ceder 48 horas àquele que você diz ser o seu Deus. Olha que chocante. Para você ver que Deus na sua vida muitas vezes é o seu tempo. A maneira como você gasta o seu tempo manifesta o Deus que você serve. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Pessoas negligenciam constantemente o culto a Deus, eles estabelecem as suas prioridades, quando na verdade Deus deveria estabelecer as prioridades e nós colocarmos o restante das coisas diante da diante de Deus. Nós deveríamos estabelecer nossa presença com Deus primeiro e depois organizar em todos os restos. Por que eu faço todos os dias essa live? Embora eu estude todos os dias acerca da palavra, dessa forma eu já acordo tendo como prioridade aquilo que para mim é importante. Agora, se para você não é, aí é um problema seu, você vai se entender com Deus, não sou eu, mas a questão é como você faz isso, como você tem estabelecido as suas prioridades perante a Deus. Você tem estabelecido que o culto é algo que Deus estabeleceu que você deve cumprir como uma obrigação? As pessoas negligenciam isso constantemente. Se você vai falar para as pessoas acham que você está controlando a vida delas. As pessoas chegaram no nível de, de autossuficiência que é absurdo. Eu não deixo de falar, mas eu vejo que as pessoas também dão de ouvidos a isso. Então, ainda assim eu falo. Quem prestará contas são elas viverão, e isso, os requisitos de uma falsa adoração manifestará na sua própria vida. Imagina que se você ainda for 2 vezes na semana ao culto, você gastaria aí o dobro, 4 dias, o que não é nada. O que não é nada perante todo esse tempo. Nós vimos aqui a quantidade de horas exorbitante, 8.650. 8.650 horas e você não consegue entregar ali ao Senhor 48 horas. É assustador esses dados quando nós colocamos na ponta do lápis. Daí a gente coloca os mais variados empecilhos. Os mais variados empecilhos. E tá sol, tá chuva, que nem ontem estava chovendo. Muitas pessoas não vão, não, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, eu vou pegar chuva. Imagina que as pessoas adoravam em meio ao caos. As pessoas adoravam em meio ao barro, em meio à lama. Nós vamos para lugar que tem café da manhã, tem banco, tem tudo. Qual é a desculpa para não cultuarmos? Não existe desculpa. A desculpa é a realidade. Nós não adoramos Deus que nem nós falamos que amamos. Nós não amamos Deus conforme nós dizemos com as nossas palavras. Nossas palavras são meras palavras. São palavras que apenas servem para proferir um verniz para nossa falsidade, para nossa mentira. Essa é a realidade da igreja hoje. Essa é a realidade do mundo. Claro que não são todos, não são todos. Existe um grupo remanescente que você vê fiel, você vê ali várias vezes, você vê histórias de pessoas que andam 40, 50 quilômetros para poder cultuar a Deus. Nós negligenciamos. Nós queremos ver
culto online. Olha que absurdo. Primeiro que não existe culto online, tá? O culto é presencial. Você não cultua Deus de maneira online. Você tem que estar presente ali no corpo. Embora seja muito válido, mas em casos de extrema necessidade, o que não é o caso da grande maioria das pessoas. As pessoas querem o conforto das suas vidas, vivendo no seu conforto, e que Deus o abençoe para viver o máximo de conforto nessa vida. Isso é fruto da crença que foi criada, que nada tem a ver com o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, vocês viram aqui de maneira muito clara que o culto não deve ser negligenciado. Não deve ser negligenciado de forma alguma. As pessoas que negligenciam, elas estão profanando aquilo que Deus estabeleceu como sagrado. Imagine que essa é uma realidade do mundo, tá? Se você quiser ver melhor, olha para sua vida, você vai ver. O que acontece? Você tem pai e você tem mãe. Você tem muitas vezes o padrão, pelo menos comum. Você vai olhar que você tem um cônjuge, talvez você tenha filho, já são 4 pessoas. Quando você casa, já põe mais aí o pai da sua esposa e a mãe da sua esposa, e talvez a sua cunhada. Então, já são mais 8, 10 pessoas. Imagine que sempre que vão comemorar, normalmente comemoram no final de semana. Daí, já vai reduzindo isso daí da sua frequência aos cultos. Toda essa matemática é uma matemática real, não é uma matemática meramente ilusória. Se você observar dentro da sua comunidade, isso daí acontece muito comum. Se observar apenas na sua vida, você vai ver que você faz esse tipo. Se você fizer esse tipo de conta, você vai ver que acontece de maneira completamente discrepante daquilo que foi estabelecido por Deus. Imagina uma coisa: nós nos reunimos uma vez por mês, às sextas-feiras, para termos um momento ali, pelo menos de comunhão, podermos conversar sobre alguns assuntos. Ou seja, uma vez por mês você deveria se reunir ali em corpo de Cristo para ser edificado. Daí você olha, 12 encontros. Muitas pessoas, a maioria vai em 1/3 dos encontros. 1/3, ou seja, 4. E olhe lá. A presença do povo cada vez mais é, é a conta-gotas, mas as bênçãos de Deus nós queremos aos riachos. Essa é a realidade nossa para com Deus. Nós nos dedicamos pouco e esperamos muito. Nós somos completamente alucinados, esperando que do pouco se saia muito. Embora do pouco se saia muito, olhando pela perspectiva de Deus, é um verdadeiro milagre mesmo, mas nós somos chamados a uma responsabilidade. Então, observe a maneira como você tem vivido o cristianismo. Se questione se você de fato é cristão. O cristianismo é a religião mais inconfortável que existe. Tá? O cristianismo, de forma alguma, te conforma à realidade que você é. Você olha e fala, eu nasci assim. Então, por isso que importa vos nascer de novo. A realidade é essa, você deve nascer de novo. Nós devemos nascer de novo e tem várias partes nós que devem nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Nós não paramos para reparar nessas coisas, nós estamos completamente desligados dos fatos presentes. Olha que coisa interessante. Quantas vezes você viu seus pais agora, depois que você fica velho, normalmente a vida vai começando a seguir outros caminhos e você começa a ver de maneira que talvez mais escassa. Mas imagine que uma pessoa vive 75 anos. Se você viveu com seu pai até os 50, e daí você vai seguir 75 anos, você tem mais 25 anos. E normalmente você vê ele raras vezes. Muitas pessoas deixam para ver apenas uma vez no ano. Ou seja, você está preparado para essa contagem regressiva? Ou seja, 25 encontros. Se entendemos que a vida é uma dádiva e que nós devemos usufruir do nosso tempo da melhor forma possível, nós observaremos. Observaremos nosso tempo de maneira completamente diferente. Completamente diferente. Imagina que, dito isso, você todos os dias vai ao banheiro. Todos os dias você vai ao banheiro. Você gasta aí no mínimo
vamos colocar quanto? 30 minutos no banheiro? Se você for olhar todas as vezes que você vai no banheiro, você vai gastar aí, vamos por 1 hora no dia? Será que dá isso? Não sei. Provavelmente pode ser, pode ser. Vamos por 1 hora, porque tem as suas necessidades fisiológicas, tem o banho, tem isso. Se for olhar, você vai gastar 1 hora no banheiro. 365 horas. Compara aí com o restante. É chocante, né? É chocante. Se observarmos como temos gasto nosso tempo, nós ficaremos impactados. Então, não negligencie as reuniões, não negligencie estar unido ao corpo de Cristo. E claro, é somente Deus que pode gerar isso no seu coração. Se você não tem vivido, Deus não tem gerado isso no seu coração. E se não tem gerado isso no seu coração, mostra muitos indícios de que você talvez não tenha uma fé verdadeira. Você ficou comovido com aquele ambiente, você ficou impactado com aquilo, mas de fato pode ter acontecido milhares de outras coisas e talvez dentre elas o que ocorreu foi apenas um convencimento e não uma verdadeira conversão, porque aquele convertido adora a Deus mediante a sua vida e ele faz isso em verdade, não apenas como uma obrigação ritualística. É muito chocante tudo isso, né? Mas é o que está escrito e é o que a palavra nos aponta, assim, então importa agradar a Deus. As reuniões devem ser públicas. As reuniões da igreja não devem ser ocultas ou às escondidas, mas públicas e bem frequentadas. A não ser que a perseguição movida pelos inimigos de Cristo e da igreja não permita que sejam públicas, pois sabemos como sob a tirania dos imperadores romanos as reuniões da igreja primitiva realizavam-se em lugares secretos. A igreja se reunia em lugares secretos, a igreja muitas vezes se reunia em catatumbas ou catacumbas, que eram verdadeiros túmulos, aqueles grandes, meio bonitos assim, meio arquitetônicos, eles se reuniam ali dentro para cultuar a Deus de maneira completamente secreta. Hoje ainda existem milhares de igrejas que se reúnem em cavernas, em lugares, porque estão em estado de perseguição. E ela não deve ser negligenciada. Imagine se falasse que se você cultuasse a Deus, você morreria. Será que você ia para a igreja ao domingo? Se só o fato de se molhar você já não vai à igreja, se o simples fato que você tem um almoço 4 horas da tarde você já não vai, porque acaba meio-dia, talvez não vai dar tempo de você passar a maquiagem suficiente, de você descansar, de você fazer o que você quer fazer. Imagina, a realidade que nós vivemos é completamente antagônica ao que foi estabelecido na palavra. Nós vivemos o pior tempo da história. Isso é nítido, tá? Entre todas aquelas pessoas que estudam, eles falam justamente isso, que nós estamos caminhando para o pior tempo da história, o maior tempo de apostasia, mesmo porque as adorações não são verdadeiras, não que consigamos visualizar e medir se são verdadeiras ou não, mas nós vemos que todas essas adorações não refletem na vida cotidiana. Um culto que começa no domingo e começa no domingo num horário e termina 2 horas depois, não é um culto a Deus. O culto é uma vida entregue a Deus. Então observe essa realidade, nós vamos viver a geração de maior número de incrédulos mesmo, porque eles creram em um Deus completamente falso. Embora nós sejamos a terceira potência entre todas as crenças, a terceira potência que eu posso dizer é em relação ao cristianismo. O mundo está dividido em três grandes religiões, né? O cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. O judaísmo é uma parcela bem pequena também, o budismo, as religiões de matriz africana também são baixas, mas a nossa talvez possa ter um grande número, mas um número que muitas vezes não reflete uma realidade, porque nós vemos tudo que tem acontecido na sociedade e a sociedade não é impactada por esse cristianismo. O cristianismo sempre impactou a sociedade. Só você ler as Sagradas Escrituras, você vai ver o que aconteceu ali em Atos, o quanto eles impactaram ao redor. Ao longo da história, nós vamos ver o cristianismo transformando sociedades, transformando países, transformando nações, mas hoje o cristianismo não impacta nem nosso lar. Nas casas, a grande maioria
São casas aí completamente mistas, onde cada um crê em uma forma, mostrando uma fé que dificilmente nós poderemos nos basear e olharmos e vermos a manifestação deste poder de Deus retratado nas Sagradas Escrituras. Vamos continuar. Agora temos o outro ponto escrito: lugares decentes de reunião. Além disso, os lugares onde os fiéis se congregam devem ser decentes e em tudo próprios para a igreja de Deus. Portanto, deve-se escolher prédios com bastante espaço ou templos, mas expurgados de tudo que não seja adequado a uma igreja. E tudo deve concorrer para o decoro, a necessidade piedosa e a decência, a fim de que nada fique faltando, nada seja indispensável ao culto e às obras necessárias da igreja. Aqui ele estabelece um padrão que é completamente plausível. Não devemos cultuar a Deus em meio a circunstâncias que nada condizem com a reverência do qual Deus não é questão nem de merece, né? Que deveria ser prestada essa reverência. Então, os lugares também importam. Não é em qualquer lugar que deve ser adorado. Nós devemos nos reunir em lugares que são completamente plausíveis. Para você ter uma ideia histórica, tem um homem chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele pregava para cerca de 20 mil pessoas no século XIX. Você vai ver, ele pregava no gogó, tá? Não tinha microfone, não tinha nada dessas coisas bonitinhas. Lógico que os ambientes eram arquitetônicos, mas eu nunca vi um ambiente arquitetônico para falar para 20 mil pessoas. Eu tenho muita curiosidade para ver como que é um som nestes lugares, como que a sua imposição de voz chegaria ali a 20 mil pessoas. Este homem, ele tinha um lugar que estava estabelecido, a sua comunidade. Chegou um dia que fizeram um show secular, teve uma apresentação secular neste espaço. Daí ele se negou a continuar fazendo ali os cultos a Deus. É uma reverência do qual nós não temos, né? Hoje nós negligenciamos muito essas coisas. Claro que Deus não está atrelado aos muros, Deus habita nas pessoas que ali estão, mas nós devemos ter um mínimo de discernimento quanto a essas coisas. Continua, nas reuniões devem ser observar a modéstia e a humildade. E como cremos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, sabemos que, por causa da palavra de Deus e do uso sagrado, os lugares dedicados a Deus e ao seu culto não são profanos, mas sagrados, e os que neles estão presentes devem conduzir-se com reverência e com modéstia, reconhecendo que se encontram em um lugar sagrado, na presença de Deus e de seus santos anjos. Essa reverência já não mais existe, essa reverência, principalmente dentro da igreja dita como protestante. Por nós quebrarmos toda aquela paradigma ritualística de um lugar com determinados apetrechos, nós vemos também uma irreverência que é fruto de um coração caído, que deve ser direcionado cada vez mais a uma adoração verdadeira. Nós vemos que o ambiente não tem sido mais transformado mediante as ações dos homens. Eles, na maneira de se vestir, na maneira de se portar, na maneira de se falar, nós vemos uma completa irreverência com a realidade do qual Deus apresenta nas Sagradas Escrituras, que nós possamos nos voltar e cultuar a Deus de maneira completamente reverente. Eu fui a Gramado e tinha uma igreja lá que é histórica, eu fui ver. Eu fico encantado com as igrejas nos estilos góticos, assim, a arquitetura muito bela, ela manifestava aquelas pontas bem grandes, assim, mostrando que Deus era soberano sobre todas as coisas, era um lugar imponente, onde o simples fato de adentrar aquele lugar te gerava reverência. Hoje já não mais acontece, as pessoas entram ali, vivem de qualquer forma, mas ainda assim, aquelas construções te remetiam a uma, a uma questão um pouco mais pensativa daquilo que você estava fazendo ali. Os vitrais coloridos, com muitas vezes passagens bíblicas que estavam retratadas através de imagem,
te levam a uma adoração diferente, a pelo menos a pensar e refletir o que está ali. Então, não era de todo ruim toda essa estética, tá? Essa estética, a estética também não é desprezada. Imagina que as pessoas, quando se reuniam em, em túmulos, eles se reuniam ali já com completa reverência, porque as pessoas, os túmulos muitas vezes eram de mártires, de pessoas que morreram por conta do evangelho. Olha que chocante. Então nós estamos avançando cada vez para lugares piores, né? Agora a reunião virou uma reunião online. E é isso. E é isso. Vai seguindo ladeira abaixo. Mas aqueles que foram salvos, aqueles que foram regenerados, eles seguem no fluxo contrário a essa correnteza. Agora, faço uma autoanálise. A verdadeira ornamentação dos santuários. Portanto, todo aparato, orgulho e tudo que seja impróprio à humildade, à disciplina e à modéstia cristã deve ser banido dos santuários e lugares de oração dos cristãos. Pois a verdadeira ornamentação das igrejas não consiste em marfim, ouros, pedras preciosas, mas na frugalidade, na piedade, nas virtudes daqueles que estão na igreja. Que todas as coisas sejam feitas com decência e ordem na igreja, e finalmente que todas as coisas concorram para a edificação. Observe que tudo se resume às pessoas, não aos objetos. Mas nós não devemos nos esquecer do que nós somos chamados, do que nós somos feitos. Será que nós somos feitos pessoas novas mesmo? Será que nós somos transformados? Se questione isso todos os dias. Todos os dias se questione se você ama a Deus sobre todas as coisas. Se questione se você tem prestado um culto que de fato agrada a Deus. Que você enxergue que a verdadeira ornamentação do templo não são os objetos, não são os vitrais, mas as pessoas que ali adentro. As pessoas sendo santificadas, elas terão atitudes santas para com as coisas de Deus. Então, que Deus opere em nossos corações. Ele termina dizendo: culto na linguagem comum. Calem-se em todas as línguas estranhas nas reuniões de culto, e sejam todas as coisas expressas na língua do povo, compreendidas por todas as pessoas presentes. Assim está escrito. Aqui, línguas estranhas está atrelado a idiomas, tá? Idiomas. Lembre-se que apenas agora em 1945, 1960 aproximadamente, tá? É nesse meio período que foram feitas as reuniões de culto em língua portuguesa dentro da Igreja Romana. Antes elas eram versadas em latim. Então, você vai ver que ao longo do tempo o povo não tinha acesso a essa palavra. Agora as línguas são feitas em línguas idiomáticas e claro que existem ainda os cultos do quais as pessoas falam ali coisas que do quais não estão atreladas a muito menos línguas estrangeiras, muito menos a qualquer tipo de um culto agradável a Deus. E nós estamos falando aqui daquilo que pertence ao protestantismo. Isso daí é claro, um objeto completamente contrário ao que a fé protestante estabelece. Que o nome do Senhor seja exaltado e louvado hoje e eternamente. Essa questão aqui de culto é muito importante que nós devemos ter reverência para com Deus. Amanhã nós abordaremos das orações da igreja, do cântico e das horas canônicas. Bem interessante também que vocês possam estar aqui amanhã. Agora vamos para o segundo livro de Samuel, nosso livro de número 10 de 66 livros da Bíblia. Ele foi escrito aproximadamente ali. A data da escrita nós não sabemos, né? Eu estou falando mais o período do qual ele retrata, que é aproximadamente 970 a.C. Lembre-se que 1050 o reinado de Salomão, depois de Saul, de 1050 até 1010, 40 anos, depois de 1010 até 970 é o reinado de Davi. Então é aproximadamente esse período, e depois de 970 a 930 a.C., o reinado de Salomão, seu filho. O principal tema que retrata dentro
desse livro é o reinado de Davi. Então, isso é muito claro. Você vai ver a fidelidade dele para com Deus quando exortado, você vai ver os seus erros, você vai ver os seus acertos, você vai ver toda essa trama que é muito bela, que você deve ler integralmente. E Deus estabelece o reinado através dessa mesma fraqueza humana. Você vai ver que Davi era um homem frágil. Era um homem frágil mediante a sua aparência, mediante as suas atitudes, mas ele era fortalecido por um Deus soberano. Lembre-se que quando ele enfrenta Golias não crendo nas suas capacidades, mas crendo naquilo que Deus havia feito sobre a vida dele, sabendo que quem venceria as batalhas era Deus. Que você também possa ser frágil, se reconhecer frágil, mas que serve um Deus completamente forte, como Davi também pensou dessa forma. Você vai ver a ira de Deus sobre o pecado. Quando Davi adultera com Batseba, você vai ver também neste livro o adultério de Davi, onde Davi ali comete aquilo que não deveria fazer, faz o que não deveria ser feito, porque estava no lugar que ele não deveria estar. Era a época de ele estar em guerra, ele estava ali fazendo o que não deveria ser feito. Dessa forma, o pecado o aprisiona, ele comete um erro, ele maquia seu erro, ele vai e fica vivendo o erro maquiado, mas completamente nítido aos olhos de Deus, sofre as consequências desse pecado, seu filho paga pelo erro de certa forma, de forma que isso daí é muito interessante ver. Por quê? Às vezes nós olhamos e nós não imaginamos as consequências que vão ser geradas na vida de outras pessoas. Nós vemos ali Deus de maneira justa punir Davi com aquilo que para ele seria de mais precioso, ainda que isso recaísse sobre uma pessoa que aparentemente não tinha feito nada. Mas lembre-se que não existem inocentes diante de Deus. Todos nós somos pecadores, nossas vidas estão nas mãos de Deus e pertencem a Deus. Deus não tem obrigação de nos dar uma vida longa, Deus não tem obrigação de nos dar uma vida próspera. Deus é Deus e Ele é soberano, e o que ele está fazendo, ele está trabalhando em nós para a honra e glória do nome dele. Então você vai ver daí ele perder seu filho, é algo completamente chocante. Você vai ver a sua entrega e o seu arrependimento também. O arrependimento vem por conta de um profeta que é enviado, Natan, para confrontá-lo, para trazer uma parábola, de maneira que dessa forma ele manifesta a sua visão diante daquilo, e ele aponta como este homem que havia pecado contra o Senhor. E ele escreve ali aquele salmo maravilhoso, Salmo 51, depois leiam e vocês poderão contemplar essa realidade. A estrutura deste livro está ali nas Vitórias de Davi, do capítulo 1 ao 10. Depois, do 11 ao 20, você vai ver o pecado e a disciplina divina. A terceira divisão vem o cântico e o altar. Então, do 11 ao 20, o pecado e a disciplina, e depois do 21 ao 24, o cântico e o altar. Você vai ver claramente Cristo representado ali como o rei prometido a Davi, de maneira que esse trono jamais teria fim. Se você for lá em 2 Samuel capítulo 7, você vai enxergar essa realidade. Você vê Davi como homem cair, mas Cristo sempre permanecer inabalável, não cometendo os mesmos erros que homens cometeram, sendo Deus encarnado, sendo perfeito e suportando todas as dores para a honra e glória de Deus, cumprindo obedientemente aquilo que Deus havia estabelecido. Creio que seja isso, que você possa compreender que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer fracasso humano. Você vai ver as histórias bíblicas estão repletas de fracassos. Eu sou um fracassado, você é um fracassado, mas nós servimos um Deus misericordioso que nos faz vitoriosos nele. Ainda que nossas vidas possam reluzir coisas que são falsas, Deus, habitando em nós, reluzirá a verdade. Que você possa se arrepender e crer que Deus é seu único e suficiente apego nessa vida, que você possa enxergar Cristo como seu alicerce, como aquele que
se entregou voluntariamente na cruz para morrer pelos seus pecados, que você possa confiar na salvação que emana única e exclusivamente dele. Não há outro meio de ser salvo, não há outro meio de viver uma vida que glorifique a Deus, senão cumprindo aquilo que ele estabeleceu por intermédio da sua palavra. Deus não é adorado pelo que você acha, pelo que você imagina, ele é adorado pela forma como ele estabeleceu na sua palavra. Que Deus seja adorado e exaltado hoje e eternamente, que a sua fé pessoal seja manifesta em uma adoração coletiva, que você faça parte do corpo de Cristo e que Deus seja exaltado por intermédio da sua vida. Tamo junto, que você tenha uma semana abençoada, que você reflita acerca da forma como você tem adorado e cultuado a Deus e que Deus te direcione de maneira soberana, mediante o agir do Santo Espírito nos nossos corações, ainda que transformados em corações de pedra por corações de carne, ainda existem algumas partes que ainda são endurecidas. Que Deus possa amolecer nossos corações e nos direcionar a uma adoração que glorifique teu santo nome. Uma boa semana, amanhã estaremos juntos aqui, mais um dia, 5h59 da manhã, para quem chega no horário, para quem não chega, que você possa ver o restante desse assunto, porque eles estão intimamente conectados, não dá para pegar partes, que você observe com muita atenção tudo isso e que seja feito tudo para a honra e glória de Deus. Obrigado a todos, Deus seja glorificado. Muitas pessoas que fazem parte disso têm sido instrumentos nas mãos de Deus e que vocês continuem a ser fortalecidos por aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tamo junto, até amanhã, se Deus assim permitir. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Fui!